Sejam bem-vindos ao Ellipse Webinar. Me chamo César Lumiati Teixeira. Nós vamos falar então este assunto hoje de migre sua aplicação Ellipse Escada para o Ellipse E3. Certo? O que nós vamos falar neste nosso webinar? Nós vamos falar por que é interessante migrar, né? O que eu ganharia com a migração de uma aplicação Ellipse Escada para uma aplicação Ellipse E3. O que é possível exportar e importar? Algumas coisas são exportadas automaticamente, outras eu tenho que fazer alguns ajustes para essa exportação. Então, nós vamos ver a parte de drivers, tags, alarmes, telas, objetos de telas e dados históricos, né? Todo aquele meu arquivo que eu já tenho armazenado, aquele arquivo DAT lá dentro do Ellipse Escada, eu quero jogar para dentro do E3, é possível? Bom, isso nós vamos ver como nós vamos fazer. Depois nós vamos ter uma parte onde eu vou mostrar realmente como fazer isso, né? A parte prática. E algumas coisas vocês vão ver que não é possível fazer a exportação e importação no Ellipse E3. Será necessário refazer ou fazer do jeito que é feito no E3. Talvez seja isso. Até porque nós não podemos ter uma aplicação Ellipse Escada dentro do E3. Nós perderíamos muitos recursos que o E3 tem disponível. Certo? Então é isso que nós vamos ver. Essa é a nossa agenda do webinar de hoje. Bom, perguntas, pessoal, eu vou pedindo que vocês façam as perguntas ou via chat ou guardem suas perguntas também para o final. Nós vamos ter um momento para perguntas, tá certo? Talvez durante o webinar algumas das perguntas sejam respondidas também, certo? Então no final do nosso webinar nós vamos ter um momento específico para perguntas, tá bom? Bom, vamos lá então. Por que migrar? Bom, eu listei alguns motivos que seriam interessantes utilizar então uma aplicação Ellipse E3 ao invés de uma aplicação Escada. Bom, o primeiro motivo, que o E3 ele armazena dados em bancos de dados. E por que isso é bom? É bom porque ao armazenar esses dados no banco de dados, né, e o E3 trabalha com 3 bancos, que é o Oracle, SQL Server e o Access, eu consigo disponibilizar esses dados para outros sistemas. E o contrário também é verdadeiro, eu consigo de outros sistemas armazenar em banco de dados e do E3 acessar esses dados armazenados. Lembrando como é que é lá no Ellipse Escada, lá no Ellipse Escada o armazenamento é feito em um arquivo proprietário chamado com extensão DAT, né? Então todo armazenamento fica ali dentro desse arquivo DAT. E só uma aplicação Escada tem acesso a esse arquivo. Bom, para mim fazer o acesso a valores de outros sistemas, né, que vão armazenar em banco de dados, eu preciso criar uma conexão ODBC lá no Ellipse Escada. Certo? Não é algo tão comum, não é algo que o Escada armazena, certo? Para jogar para o outro lado, né, ou seja, para eu fazer com que os dados do arquivo DAT sejam enviados então para banco de dados e outros sistemas possam acessar, ou eu preciso criar um script que vai varrer esse arquivo de dados, ou eu posso jogar isso dentro de uma tabela de uma tabela Excel, né, e os outros sistemas podem acessar se eu armazenar isso em banco de dados. Tá certo? Então não é uma coisa tão simples como no E3, que é algo automático. Então esse é um ganho, né, nós ao utilizarmos uma aplicação E3 em relação a uma aplicação Escada. Outro motivo, por utilizarmos bancos de dados, nós vamos precisar utilizar linguagem SQL. Certo? A parte básica de acesso a esses dados do banco de dados, nós fazemos via uma interface que nós chamamos de consulta dentro do E3, que é uma interface mais amigável. Lá no Ellipse Escada eu teria que fazer tudo via script, né? Teria que acessar todos esses dados do arquivo DAT via script. No E3 a parte introdutória eu faço via consultas, porém a parte mais elaborada eu tenho que fazer via consulta SQL. E isso, né, traz um mundo novo de possibilidades de acesso a esses dados armazenados, né? Linguagem SQL específica para visualização e para acesso a esses dados do banco de dados. Então é um mundo novo de possibilidades com linguagem SQL. Outro motivo que é interessante é o uso de relatórios. Os relatórios no Ellipse Escada são relatórios mais simples ou de difícil configuração. No Ellipse E3, então, nós temos relatórios que permitem a visualização e impressão de valores instantâneos de variáveis do sistema, ou seja, o que está acontecendo agora, e também variáveis armazenadas em banco. Como utiliza o banco de dados, nós vamos também poder fazer consultas SQL para esse nosso relatório. E aí nós podemos ter relatórios mais elaborados, como esse aqui é um exemplo de um relatório, que eu vou mostrar depois para vocês,
dentro do Ellipse E3. Quarto motivo, porque é interessante migrar uma aplicação Ellipse Escada para uma aplicação E3. É interessante migrar por quê? Por o E3 trabalhar com a arquitetura cliente-servidor. O que faz isso? Isso faz com que eu tenha uma máquina que esteja rodando o E3, essa máquina que eu chamo de E3 Server, e eu tenha estações de visualização. Então o servidor seria esse E3 Server e o E3 Viewer seriam esses clientes. E não existe um número limite para as visualizações. Isso está de acordo com a licença, né? Eu compro uma licença Ellipse E3 com o número de visualizações disponíveis para poder utilizar. No Ellipse Escada a gente sabe que tem um conceito de standalone, ou seja, na máquina que roda é a máquina que visualiza. Eu não consigo em outra máquina visualizar isso. Certo? E o E3, o conceito dele é esse. Né? Eu tenho uma máquina que roda e as outras estações de operação em qualquer lugar da minha rede vão poder acessar esse meu E3 Server. Bom, aqui tem um exemplo de uma arquitetura de uma aplicação E3. Então, bem elaborado. Isso aqui está no folder, inclusive, que nós disponibilizamos do E3. Então, aqui eu tenho o E3 mais Hot Standby, que nós vamos falar mais adiante. Eu tenho as estações de visualização, eu tenho um visual, caso for necessário. Toda a parte de comunicação eu posso ter também, tudo conectado ao E3 Server. Também posso disponibilizar isso via web, certo? Então, eu tenho um E3 Web Viewer, que é acesso via internet ou intranet. Então, essa é uma arquitetura que o E3 permite, por trabalhar com essa ideia de cliente-servidor e por trabalhar, então, sempre agregando as informações de execução no servidor e as informações de visualização na parte de E3 Viewer. Quinto motivo porque é interessante migrar uma aplicação escada para uma aplicação E3, que é o uso de bibliotecas. Então, eu posso criar um objeto dentro de uma biblioteca, que nós chamamos de classe, né? Já que trabalha com orientação a objetos, né? Com o conceito de orientação a objetos. Então eu crio um objeto dentro dessa minha biblioteca e eu posso replicar ele quantas vezes for necessário na minha aplicação. Isso nós chamamos de instâncias, né? Que são os objetos que vão ser inseridos em telas ou os objetos inseridos na parte de dados. Então eu consigo replicar isso quantas vezes for necessária. Ao alterar o objeto base, que é esse objeto classe aqui, todos os outros objetos recebem a alteração. Certo? Isso é um ganho muito grande para uma aplicação. Nessa aplicação prática que eu vou mostrar depois para vocês, eu vou mostrar como a gente consegue visualizar. Bom, minha aplicação em escada, quando for jogar para E3, é interessante usar bibliotecas? Como eu consigo perceber se é interessante ou não usar bibliotecas? Uma das coisas que é bem fácil de detectar se eu necessito de bibliotecas ou não na aplicação em escada é quando eu tenho, por exemplo, um objeto e para cada objeto eu clico em cima dele e abro uma tela de comando. Certo? No Ellipse Escada normalmente a gente faz o quê? Clica aqui e faz uma tela específica para esse objeto que eu cliquei. Com o conceito de bibliotecas, eu tenho todos os objetos que são desse tipo em uma única tela que por script nós referenciamos. Isso nós chamamos de tela indexada. Tá certo? Então, na aplicação eu vou mostrar depois para vocês como visualizar isso. É uma coisa que é importante a gente visualizar na aplicação a ser migrada. Outro motivo. As figuras do Ellipse Escada, elas ficam na raiz C lá, ou na pasta, normalmente na pasta onde fica a aplicação do Ellipse Escada, né? O arquivo app. Certo? Isso pode trazer alguns problemas, por exemplo, deletar a figura externa, ou transportar a pasta de figuras não está realmente na pasta da aplicação. Isso pode trazer alguns problemas. No Ellipse E3, essas figuras ficam incorporadas dentro do projeto. Então elas fazem parte do E3. Elas fazem parte do arquivo do E3. Pode deletar depois as figuras externas, não tem problema que todas elas ficam incorporadas dentro da aplicação. Certo? Outro motivo também é o uso de alarmes. No Ellipse Escada nós temos um tipo de alarme, né, que no E3 é equivalente ao alarme analógico. Porém no E3 nós temos mais tipos diferentes de alarmes. O alarme banda morta, né, que verifica uma esterese. O alarme taxa de variação, que verifica a variação por segundo. O alarme digital, que ele verifica true ou false. E o alarme discreto, que pode montar uma tabela para verificação desses alarmes. Certo? Então é outra maneira de nós visualizarmos. Isso é muito importante para o operador, né? Saber quando uma variável está em alguma coisa crítica, né? Em uma situação crítica. Então o E3 proporciona mais meios de o operador conseguir visualizar isso.
Outro motivo muito importante é o uso da ferramenta de redundância, né? Que nós chamamos de Hot Standby. Ou seja, eu tenho um servidor E3 que está rodando a minha aplicação e ele está com símbolo de play, símbolo de ativo. Então, as minhas estações de visualização, os meus equipamentos, meu CLP, medidor, seja quais equipamentos forem, estão conectados nesse servidor principal. E nós temos um servidor que é um servidor reserva. Ele fica com um símbolo de pause até alguma coisa acontecer com o servidor 1, seja o cabo de rede se rompeu, alguma coisa aconteceu que ele não está mais ativo. Então o servidor reserva entra em ação automaticamente e as estações de visualização e a parte de comunicação se mantêm inalterada. Ele consegue ter uma nova base de dados, uma nova parte de execução realmente, que mantém a aplicação ativa. Então esse conceito de standby é um conceito bem importante que o Ellipse E3 possibilita. E outros 3 motivos que o Ellipse é interessante é que o Ellipse suporta o uso de ActiveX de terceiros. Por exemplo, uma coisa muito comum do pessoal utilizar são ActiveX para captura de imagem de câmeras IP, né, com endereço IP. E existe ActiveX que fazem isso. E o E3 ele suporta o uso desses ActiveX. Possui atualizações constantes, ou seja, o E3 está sempre em evolução. Ellipse SCADA nós não atualizamos mais, não colocamos novas features no Ellipse SCADA. E no Ellipse E3 nós temos sempre atualizações, certo? Novas features e assim por diante. E o último motivo que eu listei aqui seria que o E3 ele é adequado para todos os tamanhos de aplicação. O Ellipse SCADA a gente sabe que é adequado para aplicações pequenas. Se a minha aplicação começa a crescer muito, o Ellipse SCADA acaba não sendo o ideal. Por exemplo, eu quero mais pessoas visualizando a minha aplicação ao mesmo tempo. A gente já sabe que o Ellipse SCADA tem suas limitações. E o Ellipse E3 ele foi desenvolvido então com um novo conceito, seguindo esse conceito seguindo essas novas tecnologias que foram surgindo ao longo do tempo, tanto a parte de tecnologia de informação como da parte de automação. Então o E3 ele tem essa crescente junto, né? Então para todos os tamanhos de aplicação o Ellipse é adequado. Então esses são os motivos interessantes para migrar uma aplicação Ellipse SCADA para uma aplicação Ellipse E3. Bom, então vamos agora. O que é possível exportar e importar para o E3? Certo? O que dá para fazer de exportação para o E3? Então, o que nós conseguimos exportar? Tags, drivers e OPC. Então, toda a parte de configuração dos tags relativos aos drivers, certo? E o OPC, né? Fiz uma conexão via OPC e tem esses tags do OPC. Posso exportar isso para o E3? Pode. O E3 ele vai importar isso. Telas e objetos de telas e dados históricos. Nota que eu coloquei então o asterisco do lado. Primeira coisa, que objetos de tela eu consigo exportar? São esses aqui, ó. Não são todos os objetos de telas que eu posso exportar. Eu posso exportar então animações, bitmaps, botões, displays, gauge, setpoint e texto. Isso eu consigo exportar. Bom, mas eu botei um asterisco por quê? Porque recomendado o uso dos objetos de tela do Ellipse E3. Apesar de ser possível eu exportar esses dados, esses objetos do Ellipse SCADA, eu vou perder os recursos do E3 caso eu utilize os recursos do SCADA. Como eu falei, é uma aplicação SCADA no E3? Não, é uma aplicação E3. Eu preciso de uma aplicação E3 com os recursos do E3. Eu só vou migrar algumas coisas que tem no Ellipse SCADA. E as telas não seria tão interessante a gente utilizar esses recursos, porque a gente perderia novas informações, novas possibilidades. E dados históricos, pessoal, nós vamos precisar exportar os dados do arquivo DAT para um arquivo XLS, um arquivo do Excel, e importar isso no banco que eu for conectar com o E3. Eu vou mostrar como fazer isso utilizando o SQL Server. Eu vou no SCADA exportar todo o meu arquivo DAT para uma tabela Excel, uma tabela XLS, importar isso no banco e depois mostrar como fazer a importação no E3. Tá certo? Bom, e o que não é exportado então? Parte de scripts, o Ellipse SCADA usa outra linguagem diferente do E3. Ele usa o Ellipse Basic, lá no Ellipse E3 a gente usa o Visual Basic Script, o VB Script. Históricos, relatórios, gráficos, receitas, banco de dados e demais objetos de tela, como slider, bar graph, trend graph, browser e outros. Isso nós não conseguimos exportar. E a parte de usuários também não vou conseguir exportar diretamente para o E3.
Então o que dá para perceber, pessoal? Não conheço E3, não sei E3, nunca trabalhei com E3. Vou conseguir fazer exportação tranquilamente? Não. Eu preciso ter o treinamento Ellipse E3, preciso trabalhar com Ellipse E3 para fazer a exportação. São sistemas diferentes, certo? Eles são sistemas SCADA, os dois, né? Tem o conceito de supervisão, mas o Ellipse SCADA tem algumas ferramentas que não vão, que o E3 tem outras ferramentas mais avançadas. E o E3 tem muitas ferramentas que o Ellipse SCADA não tem. Então eu preciso, para fazer a migração de uma aplicação SCADA, ter sim um treinamento do Ellipse E3. Vai chegar um momento que vocês vão ver, que eu mostrar para vocês, que até não vai ter como mostrar todos os itens do Ellipse E3 para vocês, eu vou passar mais rapidamente, que eu vou acabar mostrando as possibilidades que o E3 tem, porque vai ser necessário o conhecimento do E3 para fazer essa importação, essa migração, na verdade. Certo? Bom, para exportar os dados então do Ellipse SCADA, o que é possível exportar? Nós vamos gerar um arquivo E2F. Lá no Ellipse SCADA eu vou gerar o arquivo E2F e no E3 eu vou fazer essa importação. Aqui no caso eu tenho um driver, certo? E nesse meu objeto driver, né, e todos os objetos que permitem a exportação, vai ter então esse botão exportar. Isso a partir da versão 2.29, né? Que, bom, já tem bastante tempo essa versão 2.29, mas essa versão 2.29 que gera então esses arquivos E2F que o E3 consegue importar. Versões mais antigas do Ellipse SCADA não são compatíveis, não tem essa possibilidade. Certo? Então eu vou exportar, gero o arquivo E2F e lá no E3 vai ter a opção de importar. Ele importa dois tipos de arquivos, o CSV, que é quando o E3 mesmo gera arquivos e exporta arquivos, e o arquivo E2F, que é o arquivo do Ellipse SCADA. Bom, já que a gente vai fazer isso aí, eu vou mostrar para vocês. Então, essa é a tela da aplicação. Vou mostrar daqui a pouco a aplicação lá no Ellipse SCADA. Essa é a tela. Eu grupei todos os objetos numa tela só, certo? Só para a gente conseguir ver melhor. Então, aqui eu tenho figuras, certo? Que representam motores. E aqui eu tenho a parte histórica disso, né? O motor está ligado, está desligado. Quero fazer consultas desses dados que mostram se o motor está ligado ou desligado. Quero imprimir um relatório com esses dados. A parte de análise gráfica também. Eu tenho a temperatura desses motores, qual era o valor, como é que faz isso, gráficos de tempo real, tempo histórico, consultas, relatórios também e a parte de alarmes. Isso que eu quero mostrar depois como fazer no E3. Notem que a tela que eu vou mostrar agora para vocês, a tela do E3, ela praticamente é outra, né? Tem as mesmas características, mas é outra tela. Por quê? Porque aqui eu utilizei então os objetos do E3 para fazer a criação dessa tela. A parte de dados, toda a parte de armazenamento e a parte de tags eu consegui buscar do Ellipse SCADA. Mas a parte de telas, ao usar os objetos do E3, é muito mais interessante, a gente ganha muito mais com isso. Certo? Então como é que vamos fazer isso aí? Como é que nós vamos fazer? Vamos para a prática aqui. Deixa eu abrir uma aplicação SCADA, essa que eu mostrei para vocês. Está aqui a minha aplicação SCADA. O que eu tenho nessa minha aplicação SCADA que eu vou precisar migrar? Deixa eu abrir o Organizer aqui. Primeiro, parte de drivers. Eu inseri dois drivers, um específico para as tags analógicas e outro para as digitais. Isso está acessando então quem? Está acessando o meu simulador Modbus da Ellipse. Certo? Eu fiz com que tivessem dois simuladores, um na porta 502, TCP, e outro na porta 503. Certo? Esses dois simuladores aqui que ele está acessando. Esse simulador é baixado gratuitamente do site da Ellipse, vocês podem fazer testes com ele, e ele simula até 10 equipamentos diferentes do protocolo Modbus. Tá certo? Então é esse simulador que eu estou acessando. E eu quero exportar esses objetos. Bom, como é que faz para exportar esses tags aqui? Então, eu tenho que vir aqui, por exemplo, nos analógicos. Eu vim aqui no botão de exportar, como eu tinha mostrado no slide. E ele diz, onde é que tu quer exportar esses dados? Vou exportar numa pasta aqui que eu já criei, arquivo E2F. Okay, vou dizer que é o mesmo nome ali, para mim depois me achar melhor. Vou botar lá, driver analógicas. E ele vai gerar isso no arquivo E2F, certo? Vou salvar, vou fazer a mesma coisa para os digitais, certo? Então vou exportar também. E ao exportar, olha só que interessante. Eu já percebo que
o drivers analógicos, ele criou um arquivo I2F e criou um arquivo alarmes I2F. O que é esse arquivo alarmes I2F? Se nesse driver aqui eu tinha tags que tinham alarmes associados a esses tags, eles já são exportados também, os alarmes inseridos nele. No E3 é separado, a parte tags é uma coisa, a parte alarmes é outra. Por isso que ele criou esses dois objetos. Então eu vou criar aqui também para o driver digitais. Pronto, vamos só mostrar para vocês que nesses tags aqui, vinculados aos analógicos, que são os de temperatura, eu inseri alarmes aqui. Ó. Tem os meus alarmes. Eu inseri também nesses tags de temperatura a escala, porque ele está com valor vindo lá do simulador de 0 a 65.535 e no elipse escada eu estava querendo ler somente de 0 a 100. Certo? E aqui os parâmetros N relativos a esses tags. Bom, como é que eu vou fazer a importação, então, desses dados lá no E3? Então, eu fiz a exportação, agora eu quero importar. Então, vou abrir o elipse E3. No elipse E3, eu tenho, então, que vir na parte de drivers e APC. Eu preciso inserir o driver de comunicação para dentro dele fazer a importação. Então, vou salvar aqui desse arquivo. Ele vai pedir para mim um arquivo DLL. E uma coisa interessante, pessoal. A parte de configuração do driver em específico, ela não é exportada. Eu tenho que refazer a configuração do driver. Eu vou conseguir buscar as tags. Tá certo? Então vamos lá. Ó. Deixa eu buscar aqui, vou dizer que é modo RTU. Não vou falar muito desses detalhes, porque isso é específico do protocolo Modbus, tá, pessoal? Então, mas só vou lembrar vocês que é necessário refazer a exportação, a configuração do driver. Bom, vou chamar aqui esse aqui de driver analógicas para mim lembrar que é relativo ao analógicas. E para fazer a importação agora das tags relativas a ele, ó, botão direito, importar. Vou buscar então não o arquivo CSV, vou buscar o arquivo escada E2F. E vou então na parte onde tem esses arquivos. Deixa eu pegar aqui, que é aqui, ó, arquivos E2F. Vou buscar não os alarmes, vou buscar o analógica normal, tá certo? E vou dar um open. Quando eu faço isso, ele já pega então todas as tags, já cria uma pasta relacionada à temperatura que tinha lá na elipse escada, já faz o uso das escalas para mim e já configura a parte dos parâmetros N. Certo? Vou repetir então para as digitais, insiro um driver, busco então um arquivo Modbus relacionado, tenho que reconfigurar ele. Aqui no caso das digitais eu vou adicionar um operando para ler as variáveis digitais aqui. Para saber mais sobre a parte de Modbus, se alguém um dia tiver curiosidade de saber mais sobre a parte de Modbus, nós fizemos um Elipse webinar, que está lá no nosso canal de vídeo da Elipse, só sobre Modbus. Todos os detalhes do protocolo Modbus, e até porque eu fiz essa configuração de leitura 1 e 5 aqui. Tá? Deixa eu só terminar a configuração aqui para dizer que ele é Ethernet, e vou buscar então no meu endereço IP e a porta, que no caso vai ser a 503. Isso tudo por causa do simulador, tá? Então, agora eu quero a importação, que é o que eu quero mostrar para vocês. Só deixa eu mostrar aqui, mudar o nome para driver digitais. Botão direito, importar, busco o arquivo CSV, perdão, E2X, E2F, opa. E drivers digitais. Ok, tá aí, então tudo já configurado. Se eu pegar meu simulador aqui, ó, ele está com a opção de waiting, né? Tá esperando o da 502 e o da 503. Da 503 são os digitais, da 502 são os analógicos. Então, se eu pegar os analógicos aqui, por exemplo, e mandar ativar a comunicação aqui, ele já está conseguindo ler os dados, né, dessas tags aqui, com essa importação. Ok? Bom,
E os alarmes, como é que faz para buscar esses alarmes? Lá no Ellipse C3 eu tenho que ter um objeto servidor de alarmes já criado, certo? Que esse objeto servidor de alarmes é o que tem todos os alarmes da aplicação. Clico o botão direito em alarmes e insiro uma configuração de alarmes. Essa configuração de alarmes é onde eu vou inserir esses alarmes, onde eu importo esses alarmes lá do Ellipse Escada. Então é botão direito nele, importar, bem que não, como nós fizemos com os drivers, tá? Arquivo E2F. No caso da minha aplicação escada, pessoal, dos digitais não tem alarme nenhum, não configurei nenhum alarme naquelas tags digitais ali. Mas mesmo assim ele criou alarmes, o arquivo alarmes E2F, certo? Então sempre que ele criar o arquivo alarmes E2F não significa que tem alarmes ali, certo? No caso dos analógicas tem alarmes, então vou dar um open ali e ele já cria esses alarmes aqui para mim. Obviamente é melhor eu já ter criado as tags primeiro, né? Porque ele já busca, ó, já faz a referência, já faz a associação com aquelas tags. Tá certo? Bom, parte de dados agora, pessoal. Como é que nós fazemos a importação da parte de dados ali do Ellipse Escada? Então lá no Ellipse Escada, eu tenho os meus históricos. Tem os históricos aqui, digitais e históricos analógicos. Gera um arquivo DAT, pessoal. O E3 não lê esse arquivo DAT. O E3 acessa banco de dados. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que exportar esses arquivos DAT para o banco de dados. Qual é a forma mais fácil de fazer isso do Ellipse Escada para jogar esses dados no banco de dados? É gerar um arquivo XLS e lá dentro do banco de dados que eu quero depois, vou importar isso. E é isso que eu vou mostrar para vocês. No caso aqui, eu vou exportar esse arquivo aqui, ó, istanalogicas.dat, que está gravando os dados a cada 5 segundos dentro desse arquivo de DAT. Então o que eu fiz? Inseri um botão aqui, um XLS, e nos scripts dele, eu acessei o método, a função print2file. Que função é essa aí? Deixa eu abrir no app browser aqui para mostrar para vocês. Eu primeiro tive que criar um relatório tipo texto, certo? Dentro dele, acessando aquele arquivo DAT. Tá certo? Acredito que todos os usuários de escada isso é tranquilo, né? Criar um relatório só acessando aquele arquivo DAT. Não fiz nenhuma configuração a mais ali, certo? E vou usar a função print2file. O que ele vai fazer? Vai passar esses arquivos DAT para o arquivo XLS, isso que eu quero fazer. Então eu fiz esse script aqui. Então eu inseri dentro de relatórios analógicas.xls. Como eu não defini o local, ele vai ficar gravado na mesma pasta da aplicação. Então lá na pasta onde tem a minha aplicação, escada, vai estar esse arquivo XLS. O próximo item você vai ter o cabeçalho, né? Você vai ter, por exemplo, aqui o datetime, equipamento e estado. No meu caso não é essa tabela, é uma outra tabela. Tá? E aqui o CHR9 indica que eu estou utilizando um tab para separador. Como eu vou utilizar uma tabela do Excel, eu quero utilizar o separador específico. E aqui você vai ter uma janela de progresso para jogar esses dados para lá. Certo? Então vamos fazer a exportação. Vou abrir depois no Excel. Tem que mudar algumas coisas no Excel antes de importar lá no banco. Vamos lá, deixa eu rodar essa aplicação. Vou gerar o arquivo XLS. Certo? A princípio gerou o arquivo XLS. Deixa eu pegar a pasta da aplicação aqui. Então tá aqui, ó, relatórios analógicas XLS. É o arquivo que foi gerado. Certo? Então vamos lá, vou abrir ele aqui agora. Posso fechar a escada, não preciso mais dele. Ele vai dizer o seguinte, ó, que o arquivo, a extensão XLS tá... Opa, deixa eu abrir de novo aqui. Onde é que está a mensagem? Aqui. Está dizendo que a extensão não é exatamente igual ao do Excel. Eu vou dizer que quero abrir mesmo assim. Certo? Aí ele vai abrir para nós o relatório. Aqui. Eu tenho que fazer duas coisas nesse relatório texto que foi gerado, né? Que na verdade estou criando um arquivo Excel. Eu tenho que deletar essas duas primeiras linhas. Por quê? Porque aqui é mais um cabeçalho, né? Um título. Eu quero o cabeçalho que sejam as colunas lá no meu banco de dados. Então eu vou deletar isso aqui. E eu posso também pegar a parte de dados aqui. Deixa eu ir lá para o final. Onde tem todos esses dados aqui.
e eu tenho que fazer o quê? Eu quero modificar a forma como é exibido para mostrar os segundos. Então, 2 pontos SS de segundos. Porque além dos minutos, eu vou mostrar os segundos e lá no caso do SQL Server, que eu vou importar isso, eu quero que seja exibido os segundos também. Pronto, aí ele mostra os segundos para mim. Vou fechar para salvar esses itens. Quando eu for salvar, ele vai dizer o seguinte: quer salvar num arquivo TXT? Eu digo, não, eu quero salvar no arquivo XLS. E aí ele vai dizer qual é o nome do arquivo, vou sobrescrever aqui ele para ficar com o formato certinho do Excel. Então salvo isso, quero dar sobrescrever, vou dizer sim, pronto. Então agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir no importador do meu banco de dados para fazer isso. Dá para fazer isso no Access, dá para fazer isso no SQL Server e dá para fazer isso no Oracle. No caso, eu vou utilizar o arquivo, o SQL para fazer isso. Então como é que eu vou fazer? Deixa eu botar a barra do Windows aqui embaixo para mostrar como fazer isso. Eu tenho que ir no iniciário do Windows aqui com a máquina que tem o SQL instalado, né? Vou em todos os programas, procuro o meu SQL, tá? Isso é específico para o SQL, certo? Então, ó, Microsoft SQL Server. E vou fazer o uso desse programa, Import and Export Data, certo? Para 32 bits. Que é um assistente de importação. Então, vou dar um Next. E ele vai te perguntar que tipo de arquivo tu quer exportar para o Excel, importar para o Excel. Para o Excel não, para o SQL, né? Eu quero importar de um arquivo do Microsoft Excel. Procuro o arquivo. Relatório analógicos. E dá um Next de novo. Ó, ele já diz o seguinte, ó, as primeiras linhas, a primeira linha, né, será a linha de colunas, né, lá na minha tabela do banco. E dá um Next. Server name, aí bota lá, nome da máquina onde está rodando esse servidor que tu quer importar os dados, o servidor do banco de dados SQL Server. No meu caso, o nome da minha máquina se chama TR00, e como eu estou usando uma versão free do SQL, eu tenho que botar lá SQL Express, que é a versão gratuita do SQL. Autenticação do Windows? Sim, não, eu vou usar a autenticação do SQL mesmo. Aí bota lá o teu usuário e a tua senha. Certo? Para qual banco de dentro do SQL que tu quer exportar isso? Certo? Aí tu procura aqui e ele vai te listar os bancos que tem lá dentro. No caso, o meu banco que eu quero importar isso é o Migração aqui. E dá um Next. Ele diz, ó, tu quer copiar esses dados para uma ou mais tabelas? Sim. Dá um Next. Tá aqui a tabela que vai ser gerada lá dentro do banco. Next. Quer rodar imediatamente? Sim. E dá um Finish. No que der o Finish vai fazer a importação desses dados. Ó, no meu caso, 243 linhas foram importadas lá para o banco. Certo? Vou fechar aqui e vou abrir o meu Microsoft SQL Server. Deixa eu tirar essa barra do Windows aqui para a gente ficar mais tranquilo. Então aqui dentro eu tenho o meu Migração, que é esse banco de dados aqui. Se eu olhar as tabelas, está vazio. Vou dar um refresh aqui nas tabelas. E agora, com o refresh dado, olha quem está aqui. Relatório analógicas e tem símbolo de cifrão aqui. Vou tirar esse símbolo de cifrão. Não tem necessidade de tirar, mas... Tá, pessoal? Só tirei aqui. Relatório analógicos. Botão direito agora eu vou selecionar as primeiras 1000 linhas. E aí ele mostra para nós, então, o que tinha lá no arquivo DAT do Elipse Escada. Esse arquivo agora eu tenho que buscar lá do E3. Certo? Esse arquivo, essa tabela aqui dentro do banco de dados que eu tenho que acessar. Sei como é que eu faço isso então no E3? Bom, lá no E3 eu primeiro preciso criar o banco de dados. Agora entra a parte que no Escada não tem, né? Não tem como fazer banco de dados no Escada dessa forma que é feita no E3. Então vou lá, primeiro eu tenho que criar a conexão com o banco. Criei o objeto para conexão. E eu tenho que selecionar a opção SQL Server. No caso daqui, porque eu estou buscando os dados do SQL Server. Aí repito aquilo que eu já usei na migração, né? Então vamos lá. tr00/SQL Express, porque é a versão gratuita. Nome do banco, migração. E usuário e senha. Testo a conexão. Ok, consegui chegar no banco.
Agora eu vou criar dentro do E3 um histórico. E esse histórico tem que estar vinculado a esse banco 2 aqui, no meu caso. Então venho aqui, seleciono o banco 2, posso fechar aqui na janela de propriedades e venho nesse próximo item aqui que é vincular histórico a uma tabela já existente, ou seja, a tabela já existe lá no E3, no SQL Server. Eu tenho que buscar essa tabela, porque normalmente no E3 nós criamos pelo E3 a tabela. Então clico aqui e busco a tabela relatório analógicos. Tem um monte de tabelas, lista todas as tabelas que tem dentro desse objeto banco de dados lá no nosso SQL Server. Está aqui, ó, relatório analógicos. Quando eu faço isso, eu tenho que dar um OK. Ele vai dizer o seguinte, ó, o que tu vai ter aqui, se eu tivesse alguma coisa criada, iria sumir, iria ser substituído por isso. Vou dar um OK. E ele mostra o que tem lá dentro dessa tabela do histórico, né? Então tem, ó, date time, motor 1, motor 2 e motor 3, que serão as temperaturas desses motores. É um histórico de temperaturas. Os tipos de dados que já estão sendo inseridos. E aqui eu tenho que dizer, bom, beleza, agora no E3 eu tenho outros tags. Esses tags que eu importei aqui, ó, os analógicos, ó, de motor 1, 2 e 3. E eu tenho que vincular com essas variáveis aqui. Então vamos lá, ó, no motor 3, parte de drivers analógicas, motor 3, o valor. Motor 2, o valor, motor 1 e o valor. E eu também tenho que colocar uma tag para passar então as informações de date time, né? Então o que eu fiz para isso? Eu vim aqui e criei uma tag demo, que no SCADA também existe, né? Mas no E3 ela tem uma função que é do tipo current time, que faz com que essa tag, além das possibilidades de ser, por exemplo, randômica, onda senoidal, onda quadrada, ela tem a data e hora atual do sistema. Então é essa tag que eu vou vincular a esse date time aqui. Então, dados, tag demo 1, seu valor. Vai pegar a data e hora atual do meu sistema, porque o tipo é current time. Pronto. Fiz então a inserção. A tabela existe lá no SQL e eu vou popular agora essa tabela pelo E3 e não mais pelo Ellipse SCADA, né? Certo? Então, a partir desse momento, se eu tiver o meu simulador rodando aqui e eu rodar minha aplicação E3, vai buscar esses dados e vai historiar isso lá no SQL Server. Então, vamos lá. Deixa eu rodar minha aplicação aqui. Só para ter dados já armazenados lá no SQL. Deixa eu abrir o SQL novamente. E vou dar um execute aqui para mim ver se eu tenho dados novos sendo armazenados. Certo? Então tá aqui, ó, os valores armazenados ali dentro. A cada 5 segundos, né, eu tenho 260 linhas. Ó, vou dar um tempo, dar um execute de novo, ó, 265 linhas. Certo que ele está armazenando aqui dentro. Então tá aí, ó, aqui são os valores. Que está agora a partir do Ellipse E3, não a partir do Ellipse SCADA. Tá certo? Tá, então a parte de dados é assim que a gente faz. Vamos para a parte de telas agora. A parte de telas, como eu falei para vocês, é mais interessante usar os objetos do E3, mas eu vou mostrar como fazer essa exportação lá do SCADA. E vocês veem o que acaba acontecendo muitas vezes no Ellipse E3. Então, essa parte aqui, já tem objetos que eu não consigo, que já não são permitidos a exportação, que é, por exemplo, o objeto browser. Por que não pode exportar no E3? Porque o E3 usa banco e o SCADA usa DAT. A mesma coisa com a parte de gráficos, mesma coisa com a parte de alarmes, certo? Além disso, esse objeto scroll bar aqui, né, ele também não é exportado, objeto slider. Então o que eu tenho que fazer? Eu teria que ir lá no meu organizer, na minha tela, e mandar exportar. Gero, botar aqui, tela inicial. Mesma ideia, né, do nosso driver, certo? Tela inicial, arquivo 2F, salvei. Agora no E3, mesma ideia, vou na minha tela inicial aqui. Botão direito, importar, e aí eu tenho lá o arquivo E2F. Vou na tela inicial, vou importar isso. O que vai acontecer? Primeira coisa, ele vai dizer que aconteceram algumas falhas, nesse meu caso. Por quê? Porque eu tinha um objeto slider que tinha uma associação. Esse objeto slider não existe, então a associação não pode ser feita.
certo? E a tela fica com o tamanho menor. Por que a tela ficou com o tamanho menor? Porque o E3 usa uma unidade de medida de tamanho, né, de tela chamada High Metric. E lá no Ellipse Escada a gente utiliza o pixel. Então já ficou com um tamanho menor. Deixa eu ajustar aqui para ficar com o tamanho adequado dessa minha aplicação E3 aqui. Então tá aqui, ó. O que eu consegui importar lá? Dá para ver que as figuras já não apareceram. Os objetos set points vieram, os objetos botões também, mas o objeto aquele que eu falei browser não veio, o gráfico não veio, a parte de slider aqui também não, e a parte de alarmes também não veio. Tá, então acaba ficando um pouco deficiente essa parte de telas, né? Então por isso que a gente recomenda o uso de objetos do E3 para a criação das telas. Tá certo? Bom, só para explicar um pouquinho em relação à parte de figuras. Notem que a figura dentro do E3 tem que estar no caminho, ó, File Name, figuras, 3D, esse é o caminho que tem que estar. Por quê? Porque lá no Escada estava assim, dentro da aplicação, fica com o caminho relativo que a gente chama, né? Então tinha uma pasta figuras dentro da aplicação Escada com esse caminho. Para que isso no E3 possa ser legal também, ser possível, pelo menos as figuras a gente portar legal, o que a gente faz? A gente vem em recursos e insere as figuras aqui dentro. Lembra que eu falei que dava para inserir as figuras dentro do E3? E dá para fazer isso mesmo. Só que como essas figuras elas ficaram nessa pasta figuras, eu vou fazer o seguinte, para que possa tudo ser feito de forma automática. Vou vir aqui na minha aplicação, aqui embaixo em Explorer, no meu arquivo de projeto, botão direito e vou inserir uma nova pasta. E vou chamar o nome dessa pasta do mesmo nome que tinha a pasta onde ficavam as figuras lá no Ellipse Escada. Vou botar aqui, ó, figuras. Certo? E agora, ao importar essas figuras aqui para dentro do E3, inserir recurso dentro da pasta figuras. Quais figuras que eu vou importar? Bom, vou pegar as figuras lá do Ellipse Escada. Tem um monte de figuras, mas no caso eu usei essas duas figuras aqui, né? Ó, essas duas, que é ligado e desligado. Então vou dar um Open. Tá ali, ó, figuras. Certo? Agora se eu fechar essa tela aqui, ó, vou fechar a tela aqui. Vou fechar a tela aqui também, ó, fechar ela. Quero salvar assim, beleza. Vou abrir ela de novo. Ela já vem com a figura carregada. Isso por quê? Porque o caminho agora ficou exatamente igual, porque é local esse caminho, ó. Figuras, E3, 3D, isso, ou seja, o nome da figura para cá. Isso vai servir para todas as figuras. Às vezes uma tela que tem muitas figuras, as figuras é interessante a gente reutilizar. Então a gente faz assim. Certo? São essa parte de figuras. Bom, mas como é que eu vou fazer isso agora dentro do E3? Certo? Bom, esses objetos aqui são típicos objetos que são objetos que a gente pode utilizar como bibliotecas. Por quê? Olha só lá no Ellipse Escada como é que eu consigo fazer essa visualização. Lá aqui no Ellipse Escada, quando eu rodo, bom, não precisa nem rodar a aplicação, mas cada vez que eu clico aqui em um desses objetos, eu vou abrir uma das telas de comando. Eu tenho comando motor 1, comando motor 2 e comando motor 3. Deixa eu mostrar essa tela de comando. Tá aqui, ó. Comando motor 1 tá ali, ó. Então eu tenho dados, se vai ligar ou desligar, qual a temperatura nesse objeto motor. Se eu quero do motor 2, ó, vou mostrar aqui, ó. Tela do motor 2 e motor 3. Bom, fica exatamente em cima da outra, né? Mas tá ali, ó, motor 3, ou seja, uma para cada. Tá? O que eu tenho de característica? O nome do motor, se vai estar ligado ou desligado e a temperatura. Os objetos são 3 objetos dentro da minha tela inicial, ó. Motor 1, motor 2 e motor 3. Bom, esse objeto aqui ele meio que se repete, né? É um baita objeto para mim colocar dentro de biblioteca. Certo? Esse é um objeto típico que nós vamos fazer no E3, não vamos fazer da mesma forma que do Escada. Nós vamos utilizar bibliotecas. O que vai acontecer? Em vez de 3 telas, aqui eu botei só 3, mas esse objeto podia ter N vezes na aplicação, né? E eu quero que você entenda esse conceito, porque muito provavelmente a aplicação de vocês tem telas repetidas, né, que tem as mesmas características, só que são de tags diferentes, de variáveis diferentes. Essas telas que têm esse tipo de conceito são telas que vão no E3 ser chamadas de tela indexada, que vai ser só uma tela que por script nós vamos então utilizar bibliotecas. Tá certo? Então foi isso que eu fiz dentro do E3. Então eu vim aqui no E3 e já criei uma tela específica com todos os objetos possíveis de serem utilizados. Esse objeto aqui que eu inseri não é mais um objeto figura. Esse objeto é uma instância de uma biblioteca. Se eu for olhar dentro do E3, eu tenho, tá lá, Xcontrols motor, é a minha biblioteca. Dentro dela eu tenho as associações. Deixa eu mostrar associações, ó.
as vinculações que eu vou ter. Eu vou ter scripts. Tem um script de abertura de tela, aquela tela de comando que eu mostrei. Eu tenho outro script aqui para criar até tags se for necessário. Ele já cria tudo sozinho, ou seja, um objeto padrão que os próximos objetos vão estar relacionados. Tá certo? Pessoal, não temos tempo nesse webinar, não é o objetivo desse webinar, explicar para vocês bibliotecas. Nós temos um webinar específico que foi feito há algum tempo atrás sobre bibliotecas, certo? E deixa eu mostrar aqui para vocês, lá no nosso canal no YouTube, esse arquivo de biblioteca aí que vocês podem acessar. Tá? Deixa eu abrir aqui primeiro. Aqui. Então nós fizemos um Ellipse Webinar específico para a parte de bibliotecas. Então todos aqueles que têm interesse em como fazer bibliotecas, como é que funciona, esse webinar ele foi feito, deixa eu colocar o link aqui no chat para vocês. Então um webinar que foi feito específico para a parte de bibliotecas. Né? Tem todo do início até o final como fazer bibliotecas. Certo? Então aqui dentro, esse é o objeto que eu vou utilizar e para replicar ele, né, eu posso então clicar com o botão direito nele, tem a opção de configurar, ele já cria scripts, quer ver só uma coisa, olha que interessante que esse objeto faz. Deixa eu fazer com todos aqui, vou fazer com um quarto aqui. Então eu tenho aqui, deixa eu mostrar os drivers. Eu tenho a importação de 3 tags, né, 3 para cada motor, um para cada motor, perdão. Tem um objeto novo. Se eu clicar com o botão direito em configurar, esse script aqui dentro dessa biblioteca já cria um tag a mais e já vincula ele esse tag a mais. Certo? Então esse é um ganho de uso de bibliotecas. Eu faço uma vez e todos os objetos que eu for inserir a mais depois, para crescer a aplicação, como ele já está dentro de bibliotecas, eu consigo ganho com isso. Certo? Bom, parte de banco de dados, pessoal. A parte de banco de dados, também nós não temos como ver nesse webinar o passo a passo de como fazer esse banco de dados, essas consultas SQL, na verdade. Certo? As consultas SQL, pessoal, nós temos também alguns artigos que falam sobre isso. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês um artigo interessante que ajuda bastante. Então, lá no Ellipse, no Knowledge Base da Ellipse, né, nós temos isso aqui, usando o banco de dados no E3. Então tem passo a passo de como fazer cada coisa dentro do Ellipse E3. Deixa eu colocar o link aqui para vocês acessarem também. Tá aí. Nós também temos um vídeo relacionado à parte de banco de dados. Nós fizemos um webinar há algum tempo atrás, deixa eu colocar o link aqui para vocês também, sobre banco de dados. Como fazer isso, né? Como fazer essa configuração, algumas configurações mais avançadas que o banco de dados permite para a gente. Então, trabalhando com o banco de dados no Ellipse E3. E aqui dentro nós vamos poder fazer o quê? Fazer consultas de update, delete, top, case, unions e outros tipos. Certo? Uma coisa bem mais elaborada que o banco de dados pela linguagem SQL permite para a gente fazer dentro do E3. Certo? Ok, o que mais eu tenho aqui dentro da minha aplicação E3? Toda essa parte aqui de filtros, tudo isso estão relacionados àqueles artigos que eu mostrei para vocês. Tá? A parte de gráficos também, certo? Nós temos artigos relacionados a isso e a parte de alarmes também. Deixa eu rodar essa aplicação em 3. Deixa eu só ver se eu fiz a configuração necessária para o gráfico aqui. Ok. Para nós rodarmos, vamos ver como é que vai ficar. Deixa eu só colocar essa tela para ser exibida então. Então tá, tem toda a parte de armazenamento aqui, né? Cada objeto novo que eu for inserir, ele já cria essa parte de alarmes automático para nós aqui, parte de alarmes também, parte de dados também. Então toda a parte de filtros, tudo isso, o E3, como utiliza banco de dados, olha aqui, ó, número do texto, se eu clico aqui e vou em consulta, ele já muda, em vez do texto 0, ele apareça desligado, ligado. Isso está naquele vídeo daquele webinar que nós fizemos alguns meses atrás, eu acho que foi até no passado, que nós fizemos a parte de banco de dados usando a linguagem SQL. Então tudo isso é possível por causa dessa linguagem SQL que o E3 permite.
Certo, pessoal? Então essa parte de telas aqui são conceitos novos, são conceitos do E3, que a gente acaba não conseguindo importar de forma automática. Nós precisamos, de novo, aí eu repito agora o que eu falei antes, é necessário saber como o E3 funciona. Então, para fazer isso, treinamento do E3, tem que saber as características do E3, as possibilidades que o E3 tem em relação ao elipse escada. E isso a gente faz, conhece isso nos treinamentos da Ellipse. Existem treinamentos online, assim como a gente está fazendo agora, e treinamentos presenciais nos escritórios da Ellipse. Certo, pessoal? Bom, é isso que eu queria passar para vocês da parte de migração. E vamos às nossas perguntas agora. Certo? Eu já tenho algumas aqui. Então o Potter aqui perguntou, então tem que exportar parte por parte? A gente não consegue exportar toda a aplicação de uma única vez. A gente precisa exportar a aplicação por partes mesmo. Tá certo? Vamos mais aqui. O João Ressati, não entendi. Pode repetir, João? O pessoal que quiser usar o microfone agora também, pessoal, tem o símbolo de uma mão, que vocês podem clicar ali e aí eu libero o microfone para vocês fazerem alguma pergunta, alguma coisa do tipo. Certo? Wagner, quer fazer uma pergunta? Deixa eu habilitar o microfone para ti aí. Opa, não? Tá bom. Mas aqui, Leandro, em algum lugar eu consigo ver como faço a configuração do APC? Do Ellipse 3 para os softwares do RS Logix? Bom, aí entra a parte de configuração PC, tu quer saber lá do Ellipse escada, né? Ou do E3. Bom, aí dá para fazer essa importação das tags via OPC. E sim, tem materiais. No próprio treinamento a gente fala disso, como importar e exportar dados de OPC. Tá? Thiago, fale. Não, Thiago? Ok. Vamos mais aqui. João Ressati. Na importação da tela para o SQL, posso usar o IP da máquina ao invés do nome da máquina também, certo? Certo, isso aí, pode usar também. Ah, tá, agora entendi o teu IP lá. Ok, Gabriel, caso eu tenha uma aplicação AVI no SCADA, tem como migrar para o Ellipse 3? Sim, dá para utilizar também no Ellipse 3. José Miranda, para novas aplicações é melhor fazer direto no E3 para quem já tem? Para novas aplicações, o ideal sim, o ideal fazer já direto no E3 para as novas, né? Agora, para migração é essa que a gente estava falando, porque eu consigo migrar toda a parte de dados, né, e a parte de banco de dados também. A parte de tags e banco de dados já posso importar isso. O Tron perde isso, né? Matheus, com relação à licença, quando eu faço a migração, tem que fazer um upgrade da licença do cliente? Sim, tu vai ter que fazer o upgrade porque aquela licença do SCADA já não vai servir no E3, né? Então tu vai ter que fazer esse upgrade da licença do Ellipse SCADA para o Ellipse E3. Tá certo? Deixa eu ver. Antônio, é possível num futuro não distante a Ellipse, assim como outros concorrentes, essa migração ser mais amigável, mais automática? Possível sempre é, né? Agora, o que nós temos hoje de migração são essa parte de migração que nós temos, né? Que é a parte de dados, a parte de tags e a parte de telas, né? A gente acaba tendo que usar esses novos recursos que o Ellipse 3 possibilita para a gente. Francisco, consigo exportar os scripts do SCADA? Não, Francisco. Os scripts do SCADA usam outra linguagem. Não é a mesma linguagem de programação que o Ellipse 3 usa. Tá? Por isso que eu não consigo. Robson, no início você falou que exportaria histórico. Você demonstrou que sim. No histórico em si não, né? A gente pega os dados desse arquivo histórico ali, né? Então, mas, por exemplo, a gente tem que criar o histórico, dizer de quanto em quanto tempo a gente tem que gravar, isso tudo eu não consigo exportar. Aí eu tenho que buscar os dados só. Tá? Patrícia, os tags tipo expressão do SCADA podem ser exportados? Eu exportei, porém no E3 foram gerados tags internos. O E3 não tem esses tags do tipo expressão. Ele não existe dentro do E3. Por quê? Porque as associações do E3 são diferentes. As associações do E3, todas elas podem ser
como se faz os tags expressões no SCADA. Por isso que não são exportados isso. Tá, Patrícia? Ok. Marcos, eu consigo exportar os tags no Ellipse SCADA com a licença de desenvolvedores D3? Sim. Gabriel, eu vi que você exportou tags de comunicação. Tem como exportar tags dentro? Sim, todos os tags. Então, vou abrir aqui para vocês dar uma olhada. Todos esses tags aqui, pessoal, se for na parte de tags, também tem opção de exportar. Tá vendo ali, ó? Exportar. Aí é a mesma coisa. Esses tags vão ser importados lá no Ellipse C3 normal. Aqui eu fiz direto com o driver. Nota que o driver ele pega esses tags que já estão vinculados a ele. Certo? E outra coisa interessante que ele tem no E3, que o E3 ele não conta esses tags aqui, ó. Esses tags RAM, tags de matrizes, né? Outros tipos de tags, ele não conta. Ele só conta os tags de comunicação. Então a licença acaba sendo de número menor de tags com relação ao Ellipse SCADA. José Miranda, não é o fórum, mas é possível pegar as licenças SCADA para o E3? São licenças diferentes, né? Então, são coisas diferentes uma coisa da outra, certo? Então tem que fazer o upgrade da tua aplicação SCADA, tua licença SCADA para a licença E3. Então, isso tem que falar com o teu consultor comercial. Eu quero fazer o upgrade da licença SCADA para a licença E3, tá certo? Watson, a exportação pode ser feita para qualquer versão do SCADA? Não, a partir da versão 2.29. Tá? Não é qualquer versão do SCADA, certo? Matheus, preciso integrar duas aplicações do E3. Existe algum webinar de como integrar dois domínios do E3? Webinar não tem, mas isso a gente usa domínios remotos, né? Não sei se é isso que tu está falando. Eu acho que nós temos um vídeo, não tenho certeza agora, Matheus. Mas, se não me engano, temos uns vídeos no canal do YouTube que falam de como fazer essa comunicação E3 com E3 domínios remotos. Mas isso a gente fala no treinamento também do E3. Nós falamos como fazer a integração entre duas aplicações E3. Tá? Patrícia, quanto ao tag expressão não existir no E3, qual é a melhor forma de fazer isso? Bom, na associação, deixa eu te mostrar aqui, ó. Qualquer tag, pode ser qualquer objeto, Deixa eu pegar um tag interno aí, como foi criado para ti, para mostrar isso aí. Bom, vamos pegar esse tag normal aqui, ó. Eu quero mostrar para ti as associações. Aqui dentro, nessa parte fonte, é exatamente igual ao que nós fazemos no tag expressão. Quero fazer 10 vezes 1. Ele vai entender e vai poder fazer a expressão ali que tu quer. Certo? Na associação que tu for fazer, vincular quem com quem, e aí tu faz a tua expressão. Tá? Glauber, a SCADA não possui mais atualizações, ok? Atualmente temos algum custo envolvido para atualizar a versão do E3 ou é gratuito? Bom, existe algo chamado Ellipse Care. Né? O Ellipse Care é um pacote de suporte e um pacote de atualizações. Então é necessário ter esse Ellipse Care para atualizar o Ellipse C3, versões do Ellipse C3. Né? Então, hoje, atualmente nós estamos na versão 4.7, quero usar 4.8, a versão futura que nós tivermos. Vai ter então esse Ellipse Care para fazer essa atualização do teu sistema sim. Certo? O Zé Miranda, esse webinar de hoje é possível baixá-lo? Bom, nós vamos disponibilizar ele no canal de vídeos no YouTube, tá, Zé Miranda? Não sei se hoje, mas entre hoje e amanhã a gente disponibiliza ele para todos aí. Daniel, qual é a versão mais básica do Ellipse do E3? Bom, aí depende do que tu quer dizer com básica, né? É que o E3 é vendido pelo número de tags, pelo número de visualizações, então não sei como eu te respondo isso aí, a versão mais básica do Ellipse C3, tá certo? Aí é o mais fácil tu entrar em contato com o teu consultor comercial, parte comercial da Ellipse, que ele vai te dizer, o nome é consultor mesmo, que ele vai te dar uma consultoria com relação ao que tu precisa, certo? Às vezes a versão mais básica seja até, que tu acha que é básica, não seja a básica mesmo, ou é muito para ti ainda, certo? Edmar, César, tem curso EAD do Ellipse C3? Sim. Pessoal, vocês podem fazer curso à distância, que usando uma ferramenta parecida com essa aqui, certo? É só entrar lá no site da Ellipse, deixa eu abrir o site da Ellipse para vocês aqui.
E aí vão na parte de cursos aqui. E do E3 Desenvolvedores, que é o curso assim mais completo do E3, né, mais inicial assim também, na verdade, para desenvolvedores mesmo, tem a parte web online, que pode ser feita à distância. Certo? Próxima turma em julho, 26 e 29 de julho, temos 7 vagas aí. Ok, pessoal, nosso tempo estourou. Obrigado pela participação de todos vocês. Como eu falei, esse vídeo vai estar disponível no canal de vídeos da Ellipse no YouTube. E qualquer outra pergunta que vocês tiverem também, vocês têm meu e-mail também, pode mandar. E muitas das perguntas comerciais vocês podem fazer para os consultores comerciais de vocês. O pessoal vai atender vocês de forma como sempre atender. Muito bem. Certo, pessoal? Obrigado pela participação de vocês e até um próximo webinar.